Nós temos agora, no Brasil, uma nova realidade social, que é os emergentes. Uma segunda classe média, uma pequena burguesia empreendedora, com uma cultura de autoajuda e iniciativa. Atrás dela, uma multidão de trabalhadores ainda pobres, mas que assimilaram a cultura da pequena burguesia empreendedora. Nós chamamos os batalhadores. E atrás vem o povão, a massa miserável, que quer seguir essa vanguarda de emergentes. Aceita a política compensatória por falta de alternativas, mas não é o que verdadeiramente quer. Agora, essa é a base de Bolsonaro e companhia, né? Mas a questão, a esquerda tradicionalmente elegeu a pequena burguesia empreendedora como inimiga, como adversária principal. Essa foi uma decisão desastrosa, catastrófica da esquerda europeia no século XX, porque a pequena burguesia, demonizada pela esquerda, veio a ser o sustentáculo dos movimentos fascistas e nazistas na Europa. Isso foi o século XX europeu. Um ponto importantíssimo que pouca gente fala. Hoje no mundo, se a gente definir a pequena burguesia subjetivamente, não só objetivamente, pela consciência, pelas aspirações, e não apenas pela posição econômica, é a maioria da humanidade. A maioria da humanidade aspira a uma modesta prosperidade e independência. Outra grande verdade. E a propriedade familiar isolada é default, é a solução, é o objeto da esperança. O que nós temos? Nós temos que compreender isso e vir ao encontro dessa maioria e tentar convertê-la a uma proposta mais magnânima, mais solidária, e não demonizá-la, não repetir no Brasil o erro. Então, eu não quero repetir o erro anti-pequena burguesia dos europeus, eu não quero repetir o erro dos americanos de achar que os indivíduos se salvam a si mesmos e assim por diante. Eu quero que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram. Mas posso fazer um comentário sobre isso? Eu acho que você está certo. No meio você traz uns easter eggs, né? Assim, umas falas assim, que são muito, muito valiosas. Mas eu continuo preocupado com o seguinte ponto. Quando o Banco Central não é independente, muitas vezes isso que você está chamando de projeto do melhor interesse, que você está atribuindo como o projeto que vai trazer o interesse dessa classe média, vamos chamar assim, tá? Que é o pequeno empreendedor, que é a pessoa profissional liberal, que é a pessoa que tem um emprego, enfim, que são essas pessoas. A pessoa tem uma coisinha, ela faz, ela se vira. Acho que você está absolutamente certo, que é isso que, do ponto de vista da Europa, foi jogado no segundo plano e gerou o que gerou. Você tem uma subversão aí, porque, por exemplo, vamos numa questão bem prática. Eu estou num determinado momento que, do ponto de vista do meu governo, a melhor coisa que eu faço é chegar no Copom e falar assim, olha, eu quero que a taxa de juros, independente de qualquer coisa, a taxa de juros, ela caia. Por que eu quero que a taxa de juros caia? Porque, evidentemente, eu quero que o dinheiro se torne mais barato para as pessoas consumirem mais, o clima melhorar e aí eu ganhar voto. Como é que você lida com essa externalidade, entendeu? A taxa de juros tem que ser inferior à taxa média de rentabilidade dos negócios, senão Não, pera, mas se você está falando que o Banco Central não deve ser independente, quem tem que dizer qual é a taxa de juros é o governo, e ponto final. Sim, esse é o problema. Sim, mas isso não deve... Entendeu? Por isso que eu acho que é um perigo, e nesse ponto eu acho que a gente tem que pensar muito claramente sobre quais são os males e qual o mal maior. O mal maior é a privatização de um grande instrumento coletivo. É claro que a independência, que a submissão do Banco Central às autoridades democráticas pode ser pervertido, pode ser objeto de distorção. Mas os erros do outro lado, os riscos do outro lado são muito maiores, como a nossa história demonstrou. Eu vou até fazer um comentário. Em 2014 eu participei da elaboração, ajudei a Marina, enfim. E quando surgiu essa discussão do Banco Central independente, você deve lembrar muito bem, isso aí 2013 e tal,
não é um negócio que, assim, eu vou falar para você que eu digeri, assim, com a maior naturalidade, porque minha tendência mais profunda era ser contra. Mas, ao longo do tempo, eu fui vendo, assim, eu fiz realmente um escrutínio dos usos intencionalmente políticos e contraproducentes para a população das políticas econômicas por governo, sobretudo às vésperas de eleição, e eles são tantos, vou dizer assim, que é a regra, que aí eu comecei a entender também e pensar em termos de males menores que o Banco Central Independente é um mal menor. Não. É minha visão, mas enfim. Não concordo. Legal. Não concordo, mas que acho bom, que é isso que vale. mas é um tema econômico que me parece inteiramente secundário. Olha. Acessório a esses grandes temas que nós estamos Tá bom. discutindo. O fato é que nós temos agora, economicamente, no mundo, uma nova vanguarda produtiva, que é isso que chamamos a economia de conhecimento. Fato. A gente consegue implementar ela no Brasil? Como? A gente consegue implementá-la no Brasil? Como Não, é que tem... Mas deixa eu explicar. Essa economia vocacionada para a inovação permanente, densa em tecnologia e ciência, experimentalista, não é Vale do Silício, como nós imaginamos. Ela existe em todos os setores da economia. Nos serviços intelectualmente densos e na agricultura de precisão, agricultura científica. Ela é multissetorial. Tá. E uma das características até é subverter a clareza da distinção entre os setores. Porque, por exemplo, a manufatura avançada, no fundo, é um conjunto de serviços intelectuais cristalizados. E muitas das grandes empresas que fabricam, por exemplo, semicondutores, não têm fábricas físicas algumas. Elas são fabless, como Sim. os americanos chamam. Não tem fábricas. Mas em cada um dos setores, ela é uma ilha. Ela é uma franja excludente. Esse é o problema. E esse caráter insular dessas novas vanguardas produtivas resulta na desaceleração do crescimento, em primeiro lugar. Como não poderia desacelerar? Se você está negando a prática mais produtiva, a grande maioria das empresas e dos indivíduos, é claro que vai desacelerar. E segundo, agrava a desigualdade, porque a desigualdade está, então, ancorada nessa hierarquia do sistema produtivo, no abismo que se vai aprofundando entre as vanguardas e as retaguardas da produção. As políticas compensatórias são completamente insuficientes para dominar essa desigualdade. É uma desigualdade vasta. Você está tentando corrigir retrospectivamente, por transferências sociais, desigualdades vastas que estão enraizadas no sistema de produção. Então, o que nós temos que fazer no mundo é encontrar maneiras de transformar aquela vanguarda em includente, em vez de ser excludente. Aprofundar os indivíduos, está dizendo. Aprofundar e difundir aquele vanguardismo produtivo. Agora, o Brasil é um dos países no mundo, talvez o país no mundo, em que o Estado, por várias razões históricas, inclusive ligadas ao corporativismo de Vargas, conta com o maior número de instrumentos potenciais de uma política de qualificação produtiva. Os bancos públicos de desenvolvimento, a Embrapa, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC. O único país no mundo com um conjunto semelhante de instrumentos talvez seja a Alemanha. E por que a gente usa isso de forma Então, insuficiente? o que eu estou dizendo é o seguinte, o Brasil tem os instrumentos, o Estado tem os instrumentos, não tem é o projeto. Tá. E normalmente a gente pensaria que é muito mais difícil ter os instrumentos do que ter o projeto. Nós estamos na situação inversa. Então, isso é uma grande vantagem. É só alguém criar um projeto agora. Se nós
perguntarmos como é que podemos ter uma economia socialmente includente do conhecimento. Onde é que ela existe para podermos copiar, imitar? A resposta, ela não existe em nenhum lugar. Nós é que teríamos que andar na frente. Aí é que vem o problema com quem nós começamos essa conversa, o colonialismo mental. Nós não estamos acostumados a imaginar que nós possamos iniciar uma grande transformação do interesse da humanidade. Nós estamos acostumados a imaginar que é um país de referência. E a gente só copia. E nós vamos copiar, nós vamos esperar para ver o que dá certo e aí nós vamos copiar. Esse é o Brasil. Deixa eu trazer um ponto desse que você trouxe.